Então, pessoal, boa tarde. Eu estou aqui gravando um vídeo, que eu prometi postar para vocês. É um vídeo sobre plano inclinado e nesse vídeo a gente vai discutir a resolução de situações que envolvem plano inclinado com atrito, tá ok? Então, as informações são essas. Aqui a gente tem a figura do plano inclinado. Vocês podem ver aqui, representa uma caixa colocada em cima de um plano inclinado, uma rampa. A inclinação dessa rampa está dada pelo ângulo aqui, que vale 30 graus. A massa dessa caixa é de 10 kg. Existe um coeficiente de atrito estático 0,7 e um coeficiente de atrito cinético 0,4. E aqui são dadas mais duas informações, o seno de 30 que é meio e o cosseno de 30 que é 0,86, tá ok? Agora nós vamos resolver essa situação que envolve o plano inclinado, tá ok? Como qualquer problema que aborda a aplicação das leis de Newton, o primeiro passo é a gente fazer a representação das forças que atuam no corpo, tá ok? Eu vou representar essas forças aqui e eu quero que todo mundo preste bastante atenção para poder identificar quais são essas forças. A primeira delas é a força peso, que nós já sabemos ser uma força vertical que aponta para o centro da Terra, portanto uma força vertical para baixo, Nós temos também uma força que é a de sustentação da superfície, no caso aqui o plano inclinado, que é a força normal. Lembrando que a força normal é sempre perpendicular à superfície. Logo, ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Então aqui assim nós vamos representar a força normal da superfície sobre a caixa que está aqui em nosso plano inclinado. Além da força normal, nós vamos ter uma outra força, que é a força de atrito, que tenta impedir o movimento da caixa. Não existe força de tensão, uma vez que nós não temos aqui cordas envolvidas nessa situação aqui que foi proposta nesta questão. Bom, representadas as forças e identificadas corretamente, vamos identificá-las. Normal, desculpem, deixa eu mudar aqui. Normal. Aqui nós temos a força de atrito, que eu ainda não sei qual é, então eu vou chamar só de força de atrito. E eu tenho aqui a força peso. Uma vez identificadas as forças, nós vamos colocar aqui, o nosso sistema de eixos X e Y. Qual é o objetivo de colocar esse sistema de eixos X e Y? Reparem o seguinte, para a gente analisar, determinar a força resultante, para a gente achar se existe equilíbrio ou não, é bom que a gente compare as forças que são opostas. Então eu gostaria que vocês observassem aqui e vissem, que não existe uma força oposta à normal. Se existisse, ela estaria aqui, nesse segmento aqui, oposto à força normal. Não existe uma força que é oposta ao atrito e não existe uma força que é oposta à força peso. Então a gente não tem forças opostas. Logo, o trabalho do jeito que está aqui, ele se tornaria extremamente árduo, ok? E demorado. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos decompor um vetor, ou dois ou três, para tornar a situação mais simples. Como a força de atrito e a força normal são perpendiculares entre si, nós vamos passar sobre elas o nosso sistema de eixos coordenados, Ou seja, nós vamos passar em cima da normal o eixo X, tá ok? E em cima do atrito nós vamos passar, em cima do normal nós vamos passar o eixo Y, tá ok? E em cima do atrito nós vamos passar, portanto, o eixo dos X, tá ok? Então deixa eu dar uma deitada aqui nessa força de atrito, porque tá ruim. Então vou passar aqui em cima do atrito o nosso eixo dos X, ok? Então tá aqui. Então aqui assim, nós temos o eixo X que eu acabei de desenhar. Deixa eu representá-lo aqui. Esse aqui é o eixo X. Por sua vez, esse aqui é o eixo Y. Repare que eu não coloquei o eixo Y exatamente em cima da força. Não tem essa necessidade. Mas, para aqueles que insistem, é só puxar aqui um pouquinho que o eixo Y vai ficar então em cima da força normal.
Beleza? Tá aí, ó. Então a normal está em cima do eixo Y. O atrito está em cima do eixo X. E por sua vez, nós temos aqui o peso que não está em cima de eixo nenhum. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Como o peso não está em cima de nenhum dos eixos, nós vamos decompor a força-peso. Para decompor a força-peso, né, nós vamos fazer a seguinte estratégia. Nós vamos fazer um tracejado perpendicular ao eixo X, partindo da extremidade da força-peso. Então, vamos fazer aqui, ó, tá? Nós vamos fazer uma reta, partindo da ponta aqui, ó, do vetor peso, chegando até o eixo Y. E aí nós vamos fazer uma outra linha, partindo da ponta do vetor peso até chegar no eixo do X. Lembrem-se que essas duas linhas que eu acabei de traçar, elas demarcam para a gente onde estão as projeções do vetor P, ou seja, as sombras do vetor P nos eixos X e Y. E essas forças, essas sombras, essas projeções, nós vamos representar aqui, ó. Nós vamos ter a força Px e nós vamos ter a projeção Py. Lembrando que Px e Py são dois vetores que são projeções do vetor P. Como eu costumo dizer em sala, são filhos do vetor P. Então tá aqui, ó, a projeção Px e está aqui a projeção Py. Px é filho de P, Py é filho de P. Ok? Muito bem. Hora da gente colocar o ângulo aqui, né? Como nós já vimos dentro de sala, já foi explicado como levar esse ângulo daqui para cá, eu vou fazer esse salto aqui, né? Na explicação, na resolução da questão. E aí a gente já viu que quando eu passo o eixo Y em cima do normal e o eixo X paralelo ao plano inclinado, a gente pode pegar esse ângulo que aparece aqui embaixo e colocá-lo automaticamente entre a componente PY e o vetor P. Ou seja, esse ângulo está aqui, ó. Tá ok? Nós já vimos, né, usando triângulos, como trazer esse ângulo para cá. Por que ele aparece aqui? Nós já vimos a razão disso. Tá bem? Então, uma vez que eu trouxe esse ângulo para cá, eu posso dizer agora, né, que a componente PY do peso, PY é filho do P. Vejam, então eu repito aqui, né, a letra que está antes do Y. E como o PY e o P estão com um ângulo desenhado aqui, a gente pode enxergar esse ângulo, ele está explícito na figura. A gente diz que o PY é filho do P e está com cosseno, o ângulo de 30. Lembre-se, com cosseno, sem seno. No caso do Px, que também é filho do P, a gente repete a letra que está antes do X. E repara que entre o Px e o peso é essa linha azul, esse vetor azul, o peso é esse vetor preto, não há um ângulo desenhado aqui, ó, não tem um ângulo explícito. Então, se ele não está explícito, não está aparente, não está visível aqui, nós vamos colocar aqui então que o Px e o P estão sem ângulo, sem o ângulo de 30. Então veja, entre o Py e o P está com o ângulo de 30. Entre o Px e o P está sem o ângulo de 30. Beleza? Então, isso nos dá duas expressões que nos permitem calcular o valor das componentes Py e Px. Primeiro, a gente vai ver aqui, né, quanto vale o peso dessa caixa. Lembrando que o peso é a massa vezes a gravidade. Então o peso vai ser de 10 kg, multiplicado pela aceleração gravitacional, que também é 10, nós teremos um peso de 100 newtons. Então esse aqui é o módulo ou a intensidade do peso dessa caixa. As componentes Py e Px valerão, portanto, Py é o peso, 100. O cosseno de 30, reparem que o cosseno de 30 está aqui, é 0,86. Então nós vamos ter 100 vezes 0,86.
Logo, o PY vai valer, se você pegar 100 e multiplicar por 0,86, você vai encontrar 86 newtons. Esse aqui é, portanto, o módulo ou a intensidade da componente Y do peso. O PX é calculado da mesma forma. Nós vamos ter o módulo do peso, que é 100, e o seno de 30, que no caso aqui é 0,5. Multiplicando 100 por 0,5, nós vamos achar aqui uma força que vale 50 newtons. Então, o PX, a componente do peso em X, terá uma intensidade ou um módulo de 50 newtons. Ok? Ótimo. Então, vejam, uma vez que eu represento as minhas componentes PX e PY, eu passo a enxergar aqui na minha figura forças que são opostas. Repare que a força de atrito é oposta a PX. Olha aqui, as duas são opostas. E a normal é oposta a PY. Quando uma caixa desce um plano inclinado, quando ela escorrega numa rampa, ela simplesmente escorrega, ela não sai pulando ou afundando na rampa. Ela só desliza. Logo, o que acontece? Nem a normal é capaz de jogar a caixa para cima e nem o PY é capaz de fazer com que a caixa entre na superfície do plano inclinado. Isso quer dizer que, embora essas duas forças tenham sentidos opostos, uma não vence a outra. Os efeitos de cada uma é cancelado pelo efeito da outra. Logo, a gente pode afirmar numa situação como essa que a normal vai ser igual ao PY em módulo, né? O valor da normal é igual ao valor do PY. Como o PY vale 86 newtons, nós sabemos que a força normal que agirá sobre a caixa terá uma força de 86 newtons. Então veja, aqui eu tenho o módulo, né? O módulo da força normal que age na caixa. Tá ok? Que é a força de sustentação da superfície sobre a caixa. Bom, agora a gente precisa analisar a questão do atrito. O atrito é um perigo, tá? Porque eu preciso saber o seguinte: existem três possibilidades. Quais são as três possibilidades? Se o valor da componente X do peso, ou seja, se o PX for maior que o valor do atrito, a caixa vai descer. Se o valor do PX for menor que o atrito, a caixa não desce. Na verdade, se o atrito for maior que o PX, a caixa tinha até que subir. Então essa situação ela nem existe, tá? O atrito não é maior do que o PX. Agora, o atrito pode ser igual ao PX, que é a terceira situação. Se o atrito for igual ao PX, a caixa também não se move, porque o bloco, esse corpo, ficaria em repouso, ele ficaria em equilíbrio. Ou, se ele tivesse inicialmente em movimento, nós teríamos que ele continuaria em movimento, mas com velocidade constante, isto é, sem aceleração. Essa situação ocorreria se a força de atrito fosse igual ao PX e o corpo já estivesse em movimento. Nós estamos considerando uma situação em que o bloco está inicialmente parado. Então nós vamos ter que fazer aqui, toda vez que tiver força de atrito, nós vamos ter que fazer um teste para ver se o bloco entra em movimento ou não. E qual é o teste? Tá? Nós vamos fazer esse teste aqui. Ó. Nós vamos aplicar essas condições. Okay? Então nós vamos fazer o teste. Qual é o teste? Se a componente PX for maior que a força de atrito, nós vamos ter uma situação que envolve movimento. Um detalhe importante: o atrito que mantém o objeto parado é o atrito estático. E esse teste ele é sempre realizado utilizando-se a força de atrito estático máxima. Então eu vou fazer uma pequena adequação no que eu escrevi aqui. Ó. Vou substituir força de atrito, tá, ok? Por força de atrito estático máxima. FEM. Força de atrito estático máxima. O que é a força de atrito estático máxima? Nós já vimos. A força de atrito estático máxima é a maior intensidade que o atrito estático pode ter
e que ainda mantém o corpo em movimento. Uma vez que a força que tenta promover o movimento se torna maior do que o atrito estático máximo, o objeto entra em movimento. Então, se a força Px, que é aquela que tenta fazer o bloco descer, se ela superar o atrito estático máximo, nós vamos ter uma situação de movimento. Se ela não superar, nós vamos ter uma situação de repouso. Agora, se o Px for menor ou igual, olha aí, ó, a condição, menor ou igual, tá? A força de atrito estático máxima, nós teremos uma situação que envolverá o repouso. Tá ok? Então, para fazer esse teste, repare, eu tenho que comparar o Px com a força de atrito estático máximo. Repare que o Px eu já conheço, o Px vale 50 newtons. Beleza? Então nós precisamos de encontrar quem é essa força de atrito estático máxima. Como que a gente calcula o atrito estático máximo? A gente calcula qualquer atrito pela seguinte expressão. A força de atrito ela é dada pelo coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, a força de atrito estático máxima ela é dada pelo coeficiente de atrito estático multiplicado pela normal. Logo, nós temos que a força de atrito estático máxima ela terá o seguinte módulo. Vamos ver quanto que é o μe? O μe, que é o coeficiente de atrito estático, ele vale 0,7. 0,7. Uma observação aqui agora, né? 0,7 o quê? Nada. O coeficiente de atrito é uma grandeza chamada de adimensional. Ela não tem unidade de medida. Multiplicado pela intensidade da força normal. Repare que a força normal nós já calculamos. Ela vale, portanto, 86 newtons. Então, se você pegar 0,7 e multiplicar por 86, 7 vezes 6, 42, vão 4. 7 vezes 8 dá 56, com 4 dá 60. Tá ok? 60. Então, nós vamos pegar o seguinte. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Reparem, portanto, que a força de atrito estático máxima, neste caso, vale 60,2 newton. Pessoal, comparando o Px, vamos ver aqui, ó. O atrito estático máximo vale 60,2. A componente Px vale 50 newtons. Olhando para o valor do atrito estático máximo e olhando para o valor da componente Px do peso, nós podemos concluir claramente que a força Px está sendo menor do que o atrito estático máximo. Quando isso acontece, nós temos uma situação de repouso. Portanto, se o objeto permanece em repouso, não há atrito cinético agindo sobre ele. A questão nos deu o coeficiente de atrito cinético, mas ele não serve para nada, uma vez que o bloco não entra em movimento. Agora, importante, se o bloco não entra em movimento, significa que as forças opostas que atuam nele são iguais. Logo, se as forças opostas são iguais, a normal é igual ao PY, já fizemos isso, e agora eu tenho mais duas forças opostas. Quais são elas? O atrito é igual ao Px. Então veja, tem uma informação importante aqui, ó. Quando o bloco permanece em repouso, nós temos que a força de atrito passa a ser igual à componente Px. Portanto, essa força de atrito vai valer 50 newtons. Outra observação importante. Se está em repouso, não existe atrito cinético. Existe atrito estático. O atrito estático é aquele que age sobre um corpo quando ele está em repouso. Então, esse atrito que é igual ao Px é o atrito estático, não é o atrito estático máximo. O atrito estático máximo a gente usa apenas para fazer o teste.
Uma vez feito o teste, o atrito estático ele não serve para mais nada, tá ok? Então, no caso, existe uma força de atrito que age no corpo. Essa força, pelo fato do corpo estar em repouso, essa força é igual ao Px, e essa força é o atrito estático. Então, o atrito estático que age na caixa irá valer 50 newtons. Então, vejam, nós sabemos então a intensidade de todas as forças que agem nessa caixa. Vejam bem o seguinte, que forças seriam essas? O peso vale 100 newtons. O PY é uma componente que vale 86 newtons. A normal vale 86 newtons. O Px, a componente do peso, vale 50 newtons. E o atrito, que é estático, vale também 50 newtons, uma vez que esse bloco não se move. Atenção, se o bloco estivesse em movimento uniforme, nós teríamos uma situação em que as 4 forças continuariam iguais. Por quê? Porque o movimento uniforme é aquele onde a velocidade é constante e que, portanto, não existe aceleração. Logo, a força resultante é zero. Então, as forças opostas são iguais. Beleza? Então, nesse caso, igualando todas as forças, porque nós descobrimos que o corpo está em repouso, nós finalizamos a resolução desta situação. Atenção, mais uma vez. Quando a força resultante, quando a força de atrito estático máxima for maior que o Px, nós temos uma situação de repouso e, portanto, as forças opostas são iguais. Beleza? Finaliza a questão. Agora, nós vamos fazer uma outra situação. Nós vamos pegar essa mesma situação, só que nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mudar os coeficientes de atrito, tá? Para a gente sair do que aconteceu aqui agora. Eu vou literalmente, pessoal, eu vou copiar tudo que nós já fizemos aqui, para a gente poder aproveitar, beleza? E aí nós vamos fazer a seguinte situação. Nós vamos considerar, tá? Nessa nova situação, deixa eu dar um Ctrl C, tá ok? E aí eu vou considerar nessa nova situação que os coeficientes de atrito não são 0,7 e 0,4, mas são, na verdade, vou alterar esses valores aqui apenas, ó. Tudo continua igual. Nós vamos mudar o μe agora para 0,4 e o μc para 0,3. Tá, reparem o seguinte, é a mesma situação, não mudei nada, tá ok? A única coisa que eu estou fazendo aqui é trocando os valores dos coeficientes de atrito. Então agora eu vou pedir para vocês prestarem atenção na seguinte situação. Tá bem? Se o coeficiente de atrito estático agora passou a ser 0,4, olha o que vai acontecer. Nós vamos recalcular a força de atrito estático máxima. A força de atrito estático máxima passará a valer 0,4 multiplicado pela normal, que é 86 newtons. Então, se você pegar aqui 0,4 vezes 86, 4 vezes 6, 24, vão 2, 4 vezes 8, 32. 32 com 2 dá exatamente 34. Então, reparem que, sendo a força de atrito estático máxima 34,4 newtons, nós vamos chegar à seguinte constatação. O atrito estático máximo, 34,4 newtons, passa a deixar de ser maior do que o Px. Veja, o Px vale 50, nós já havíamos calculado, e com esses novos valores de μe e de μc, nós passamos a ter uma força de atrito estático máxima de 34,4. Então, se você pegar o Px, que vale 50 newtons, e comparar agora com o atrito estático,
nós vamos descobrir que o Px é maior que a força de atrito estático máxima. E isso vai fazer com que o bloco entre em movimento. Quando o bloco entra em movimento, nós temos que lembrar o seguinte, tá ok? Que não age sobre ele mais uma força de atrito estático. Passa a atuar sobre ele uma força de atrito cinético. Então, esse teste já fez aquilo que ele tinha que fazer. Já cumpriu a função dele, que é nos dizer se o bloco se move ou não. Beleza? Então, já que a gente descobriu que o bloco se move, nós temos que ter em mente que o atrito que age nele não é o atrito estático, é o atrito cinético. Então nós vamos calcular aqui rapidamente quanto vale o atrito cinético que age no corpo. O atrito cinético ele é dado por quem? A força de atrito cinético, como qualquer força de atrito entre duas superfícies, é dada pelo coeficiente de atrito, no caso aqui o MC, multiplicado pela força normal. Então a força de atrito cinético irá valer, veja, nós mudamos o valor de μe e μc. Então μc agora ele vale 0,3. Então para um μc de 0,3, nós temos uma normal que vale 86 newtons. Então se você pegar 0,3 e multiplicar por 86, você vai encontrar o seguinte: 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 8 dá 24, com 1, 25. Então nós temos aqui um total de atrito cinético de 25,8 newtons. Esta aqui é a intensidade do atrito cinético, ou seja, o módulo do atrito cinético. Então veja que nessa nova situação nós temos um negócio interessante, né? Nós temos um negócio muito interessante. Qual que é? Você tem que a caixa em cima do plano, ela está sujeita a duas forças. A componente Px do peso, que a puxa para baixo, e essa componente Px vale 50 newtons. E você tem aqui em sentido contrário, tá ok? A força de atrito cinético. Essa força de atrito cinético nós acabamos de ver que ela vale 25,8 newtons. Então tem uma força puxando para baixo de 50, uma contra o movimento de 25,8. É claro que isso não vai se anular. E quando duas forças opostas não se anulam, nós temos uma força resultante. E quem que é essa força resultante? A força resultante é a força de módulo maior menos a força de módulo menor. Então nós temos aqui que a força resultante será dada pelo Px menos o atrito cinético. Veja que o módulo, ou seja, o valor do Px, 50, é maior do que o atrito cinético, que é 25,8. Então nós teremos aqui uma força resultante, que será dada pelo Px, 50, menos o Fc, que é 25,8. Logo, nós teremos uma força resultante que será de 50 menos 25,8, vai te dar 24,2 newtons, tá ok? Algum problema, pessoal? Então, se você pegar 50 e subtrair 25,8, 24,2 newtons. Então, reparem que quando o atrito estático máximo é menor que o Px, nós vamos ter na caixa o atrito cinético, e nesse caso o atrito cinético é menor que o Px. Logo, nós teremos uma força resultante. E essa força resultante, ela vale 24,2 newton. Uma vez que eu sei a força resultante, a gente já sabe que a segunda lei de Newton nos diz que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Então, eu posso falar para vocês que 24,2 é igual à massa da caixa, que é de 10 kg, vezes a aceleração. Logo, nós teremos então que 24,2 dividido por 10, porque quem está multiplicando passa para o outro lado, dividindo, nós vamos ter aqui então o valor da aceleração. Logo, a aceleração dessa caixa terá um valor que será de
2,42 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a aceleração do bloco descendo a rampa com atrito, quando o atrito estático não é capaz de segurá-lo sozinho. Tá ok? Então esse é um exemplo de aplicação das leis de Newton envolvendo plano inclinado e envolvendo atrito. Tá ok? Então é isso aí. Mais tarde eu posto mais um exemplo de aplicação da lei de Newton com força de atrito. Beleza? Então falou, pessoal. Obrigado.